falar sobre a possessão um pouco. A possessão, ela tem sido muito mais rara pelo fato de que a possessão ela não é interessante ao demônio. Ela não é interessante. O demônio, ele pretende perder as pessoas, perder as almas e prender o ser humano com o seu livre-arbítrio a algo que não seja o seu Deus, o seu Criador. Uma pessoa possessa é uma pessoa assumida, tomada por um demônio, ou mais de um demônio, que tomam toda a consciência da pessoa e as atividades físicas da pessoa. Isso faz com que tudo que essa pessoa faça sob estado de possessão, na realidade, não seja ela. A pessoa possessa não tem consciência do que está fazendo. E se ela não tem consciência do que está fazendo, ela não pode ser culpabilizada. Porque não é ela que está fazendo. Sendo assim, o demônio não perde, ele não leva à condenação a pessoa possessa. Ela é uma pessoa inocente, ela é uma vítima do demônio. Existem várias razões pelas quais Deus pode vir a permitir todas as ações do demônio. Nós já vimos o porquê de Deus permitir as tentações, vimos isso ontem. O combate fortalece a nossa vontade, nos faz experimentar a graça de Deus. A possessão, em muitos momentos da história da igreja, ela foi permitida em momentos em que a sociedade vivia grandes crises de fé, em que as pessoas embebidas de um racionalismo, um positivismo muito grande, já não acreditavam no mundo espiritual, em atividade espiritual. Então Deus, de tempos em tempos, ele dá uma soltada na corrente do cão, Santo Agostinho diz que o demônio nada mais é do que um cão acorrentado, um cão acorrentado que só morde aqueles que dele se aproximam. É a expressão que Santo Agostinho usa. Só morde quem dele se aproxima. Ele está acorrentado lá. Vai mexer, ele morde mesmo. E nesses casos, Deus parece que solta a corrente, para ir latir mais perto, para ver se acorda a humanidade. Olha, a grande irritação do demônio é que Deus só permite a ação dele quando o próprio Deus sabe que dali Deus, tirará um grande bem. Um grande bem. Então, o demônio, que é aquele que se tornou o que é, por não querer servir a Deus, se irrita por ver que as ações dele para condenar as almas acabam virando um serviço a Deus, e ele, a contragosto, faz o que ele não queria fazer desde o princípio. Aquele caso da Anneliese Michel, que era um caso na Alemanha, não é Michael, é Michel, que é alemão, que serviu, Anneliese Michel, o caso da possessão dela, que serviu de inspiração para o filme Emily Rose. Emily Rose é um pseudônimo, um nome fictício que foi criado para se referir a essa moça que viveu na Alemanha, Anneliese Michel, que era uma cristã, católica, fervorosa, uma cara serva de Deus, e foi possuída por demônios, por 6 demônios. Só pode entender o propósito de uma possessão como aquela quem tem a visão espiritual de reino de Deus. Uma dor é sempre uma desgraça? Depende. Aquela foi uma graça.
E a minha dor também pode se tornar graça se eu souber usá-la, unir ao sacrifício de Cristo. Então essa coisa de que toda dor é uma desgraça, toda perseguição é uma desgraça. Uma coisa ela é graça ou ela é desgraça dependendo da proximidade ou distância que Cristo tem daquilo. Tudo concorre para o bem de nós cristãos. Então se você fica doente, você é um servo de Deus, você fica doente, isso é uma desgraça? Depende. Se por causa da doença você blasfema, fraqueja na fé, bom, aí você deixou virar uma desgraça. Agora, você fica doente, com isso aproveita da doença, usa ela como um combustível para dar testemunho, para unir a sua dor ao sacrifício de Cristo, para demonstrar às pessoas de que mesmo doente você ama, serve a Deus. A doença é a maior graça que podia ter acontecido. Então nós temos que parar com essa coisa. Tudo é relativo ao Senhor Jesus para nós cristãos, tudo. Annelise foi possuída pelo demônio. Isso é uma desgraça? Bom, depende. Para ela não foi. Para ela não foi. Foi feito um documentário na Europa sobre a história dela, mas não tem em português. Tem em alemão, legendado em inglês. Então, se você lê em inglês, você encontra lá no YouTube e consegue ler a história. Mas basicamente foi o seguinte. Ela começou a sofrer ataques do demônio, era uma moça de muita oração, servia a Deus. E começou a sofrer ataques do demônio, sofrer as possessões, as infestações que acompanharam, já vou falar da infestação logo em seguida. E ela foi perdendo peso, ficando muito doente, né? O demônio sugando as forças dela, até que um dia a Virgem Maria apareceu para ela. E ela perguntou, minha mãe, por que eu estou passando por isso? E aí a Virgem Maria disse, olha, você foi escolhida por Deus, para servir de testemunho ao mundo. Era bem finalzinho era década de 20, década de 30, foi um mundo que já não crê mais em Deus, que não crê mais que as coisas espirituais são reais. Então você foi escolhida para expiar os pecados da humanidade, e expiação se faz com sofrimento. Mas não só, você pode ainda prestar um serviço à humanidade, fazendo com que a sua história de sofrimento, de possessão, de luta contra o demônio, seja um testemunho, uma história que leve as pessoas a acreditarem que o mal existe, e que se o mal existe, Deus existe também. Mas é uma escolha sua. Eu vou lhe dar uma semana. Durante uma semana, Jesus vai repreender o demônio. Você não sofrerá nenhum tipo de ataque. Nessa semana, ao final de uma semana, você tem de escolher. Se você quer vir junto comigo para o céu e se ver livre da possessão, ou permanecer na terra e sofrer a possessão ainda por um tempo, até o diabo tirar todas as forças do seu corpo e você conseguir entrar na morte e vir. Você tem uma semana. E aí naquela semana, milagrosamente, ela recuperou o peso, dormiu bem, enfim, tudo aquilo que ela tinha perdido, ela recuperou. E ao final de uma semana, Nossa Senhora apareceu para ela de novo. Então, o que você decidiu? Ela disse, não, eu aceito o sofrimento que Cristo quis me dar, e se a minha cruz é suportar a possessão desses demônios, então eu aceito. E aí a possessão voltou muito pior, mas veja, a aceitação dela prendeu os demônios nela. Os demônios vieram possuí-la, achando que estava arrasando, e aí ela meio que fez assim, vocês querem me possuir? E agarrou eles, e aí o que começou a acontecer? Ela foi exorcizada. Os exorcismos sendo feitos, e os exorcismos torturam o demônio, E o exorcista ia expulsando, e o demônio não ia embora. Por quê? Porque a Annelise prendeu eles dentro dela, e a Virgem Maria não deixava eles saírem. E eles falavam isso, tem os áudios da possessão, então você num dia à noite apaga a luz, põe o fone de ouvido, que tem os áudios. Eu fiz isso.
Eu fiz. E ela dava uns gritos, assim, uns gritos guturais, é uma coisa bem medonha. E eu assistindo, alguém bateu na minha porta na hora. Pum, bum! Eu era diácono, já faz uns 8 anos que eu escutei. Desde então não vi mais, então eu sei que estava no YouTube, não sei se ainda está lá. Mas tem esses áudios, e aí você ouve o exorcismo, os padres exorcistas fazendo o louvor final do rito, que o demônio tinha saído, daí a pouco o demônio volta de novo. E aí o exorcista, o que você está fazendo aqui? Aí eles falam, ela não deixa eu ir embora. Ela não deixa, falando da Virgem Maria. Ela não deixa. Então, o que parecia um triunfo do demônio virou uma tortura para ele, porque a Annelise e Nossa Senhora se mancomunaram e prenderam o demônio para ficar sofrendo as torturas do exorcismo, entende? Então, foi uma desgraça? Não, foi uma bicuda na cabeça de Guidão. Se chutaram mesmo. E aí, é claro, Annelise sofreu muito. Os demônios não deixavam ela se alimentar. Quando ela comia, ela vomitava. Então a Annelise morreu de inanição. Foi definhando, né, e o corpo veio à falência múltipla de órgãos, que é um modo muito doloroso de morrer. Então, você entende num caso como esse uma permissão de Deus. Houve um propósito espiritual. Uma vez eu acompanhei um caso que a família era toda pagã. Que a maioria dos casos de possessão se dão em lugares assim, né? As pessoas dadas à magia, alguns da casa nem batizados são, enfim, pagãos de tudo. E aí eu fui lá, né, oramos e resolvi lá o problema. Mas a família toda já estava pálida, né? O demônio passou o dia inteiro na casa deles, ficou lá, né? Comeu, bebeu, deitou no sofá, e todo mundo pálido já. Eu cheguei no fim do dia, fiz as orações. Eu disse, isso aqui serviu para mostrar para vocês que o diabo sabe o endereço dessa casa aqui. Ele sabe. Hoje eu expulsei. Se ele voltar, vocês me errem. Eu não volto aqui, porque a palavra diz que quando o diabo é expulso e ele vai vagar e encontra o lugar onde ele estava vazio, ele volta com outros 7, vocês me esqueçam. Ele foi expulso. Agora, vocês tratam de pôr alguma coisa no lugar dele. Vão servir a Deus, vão à igreja, se convertem. Aí eu fui e comecei a pregar lá, pregar, e Deus já começou a dar umas palavras de ciência, já comecei a sapatear na sala da casa, e eu ia marchando, e já apontando o dedo na cara de um, apontando o dedo na cara de outro, e Deus foi dando profecia. Foi uma ocasião maravilhosa que o Senhor preparou, que o Senhor criou, graças àquele demônio, de eu entrar naquela casa e liberar a palavra do Evangelho. Até hoje, toda essa família serve a Deus, toda a família. Então, o diabo que foi lá para atazanar, serviu de ocasião para Deus fazer uma obra de salvação. Toda permissão de Deus, se for usada corretamente, é uma ocasião, é um chamado de Deus. Inclusive, as ações do demônio. Santo Tomás diz que, se não fosse a mão de Deus, o tempo inteiro, e os anjos do Senhor nos assistindo, o que realmente interessaria ao demônio era nos matar logo após nós cometermos o próximo ato de pecado. O próximo ato. Isso seria interessante para o demônio. A vontade dele realmente seria essa. Ele vê você cometendo um pecado, imediatamente após aquele pecado, o desejo dele era de poder matar você. Aí sim, porque matando a mim ou a você após um ato de pecado, aí ele leva as nossas almas para o inferno. Então a grande prova de que a mão do Senhor está sobre toda a raça humana, inclusive sobre ímpios e justos, é que a gente peca e ainda estamos vivos. O diabo não nos leva assim a hora que ele quer, porque ele não tem o poder sobre as nossas vidas. Nossa vida está na mão do Senhor. E por que os ímpios vão vivendo mais, inclusive, né?
Os ímpios vivem mais do que os justos. Tem uma obra de Santo Tomás que dá ali várias razões, se eu não me engano, umas 5 ou 6 razões pelas quais o ímpio vive mais do que o justo. Porque que quem presta vive mais do que quem é justo. Ele dá várias razões lá, várias. Uma delas, justamente porque ele é ímpio, ele tem que viver mais, para que ele tenha mais chances de mudar de vida. Quem é justo está pronto para ir para junto do Senhor. Uma segunda razão, por pior que um ser humano seja, pode ser que esse ser humano tenha realizado algum ato bom. Como Deus é justo e não deixa nenhum ato bom sem recompensa, então Deus recompensa os poucos atos dos ímpios com vida, porque depois da vida eles vão para o inferno. Então Deus paga com vida. Então imagina um ímpio, desgraçado, safado, sem vergonha, mas, sei lá, deu esmola, fez um bem para um pobre, fez alguma filantropia. Para o céu ele não vai porque ele não presta. Então Deus o recompensa com vida nesse mundo. Não devo nada a você, te paguei com vida. Você viveu 90 anos, 100 anos, morreu, vá para o inferno, que seu lugar não é aqui. Deus já recompensou. Então é uma das razões. E Santo Tomás dá lá várias razões, mas não era esse o assunto. Vamos voltar para o demônio que ele está aqui esperando a gente. Agora veja aqui um outro ato que nós já vimos no outro slide, um ato de operação divina, que é um ato maravilhoso, é a graça que o Senhor nos dá de obter auxílios da sua graça por meio dos objetos, os sacramentais, os sacramentos. Então, fazer de objetos, de elementos materiais, veículos da graça. Então, nós católicos protegemos, salvaguardamos essa doutrina, a doutrina dos sacramentos e dos sacramentais. O diabo vê isso, ele quer fazer igual, ele é o invejoso. Então ele, às vezes, também tenta veicular a desgraça, veicular ataques dele, vinculando estes ataques a objetos ou a coisas materiais, que é o que nós chamamos de infestação. Alguns querem chamar contaminação, mas na verdade o termo técnico é infestação. São efeitos da impetração sobre as disposições da alma humana. Você leia lá depois o Catecismo da Igreja, parágrafo 21:11. 21:11. Então, quando nós abençoamos a água, já dei o exemplo. Então, a água unida à impetração, à fé de quem usa, ela tem a eficácia de comunicar a graça, enquanto sacramental. Aí o diabo tenta, vez ou outra, infestar coisas. É unânime por parte dos exorcistas, é unânime. Não sou exorcista, graças a Deus, nem pretendo ser. Isso aqui é resultado de estudos. Eu faço lá umas triagenzinhas. Os demônios. Quando tem um caso mesmo que é para um exorcista, eu despacho para o exorcista. E ele que se vire. Eu já ajudei em exorcismos. Isso eu já ajudei. Fiquei lá segurando o livro, com a mãozinha levantada. E só. Então, gosto de ajudar nos exorcismos. É legal. Mas não sou exorcista antes que alguém pense, não sou nomeado pelo bispo. Então, de vez em quando, o demônio, aliás, é unânime por parte dos exorcistas que toda possessão vem acompanhada de infestações, toda. Manifestações físicas do demônio. Então, uma pessoa possuída, se de fato há uma possessão, um critério de discernimento. Nós vamos à casa da pessoa. Ela surta e bate em todo mundo, e xinga, e cospe, mas aí nós perguntamos, mas acontece mais alguma coisa? Você não tem que sugerir que tipo de coisa, não dá ideia. Pergunta, acontece mais alguma coisa além disso? Alguma coisa estranha? Não dê exemplos, porque senão você pode sugerir para a pessoa, e aí ela começa a criar.
sintomas porque você sugeriu. Mais alguma coisa? Aí as pessoas da casa dizem, olha, as portas batem sozinhas, as janelas abrem, as coisas voam, os objetos mudam de lugar. Então aí tem infestação. A infestação, que é a manipulação demoníaca de objetos, ela é um sintoma que geralmente vem acompanhando possessão. Uma vez na outra paróquia ainda, trouxeram um rapaz, padre, reza aqui, que eu acho que ele está com demônio. Geralmente, quando a pessoa fala que alguém está com demônio, eu já não acredito. A minha tendência é não acreditar. Porque quem vai dizer se alguém está com demônio ou não é a igreja, não é a pessoa. Eu já fico puto, o povo me manda mensagem, eu vou desabafar aqui agora, eu vou. A pessoa me manda um e-mail, uma mensagem, padre, sou com uma pessoa, uma filha minha, uma sobrinha minha, não sei o quê. O senhor não conhece um padre exorcista, eu tenho que levar ela num padre exorcista. Quem disse que você tem que levar ela num padre exorcista? Quem vai dizer se alguém precisa de exorcismo ou não é a igreja, não você. Você vai levar em qualquer padre. Eu sei que tem uns padres pagãos que não tem fé, que não acreditam. Mas não tem que ser um padre exorcista. Você tem que procurar um padre que seja um homem de Deus, alguém que tenha fé. Aí você vai levar, para que ele faça o discernimento, não você. E aí ele vai dizer, olha, isso aqui é um caso para orações de libertação. Porque as orações de libertação, elas dão conta de superar, de suprimir esses níveis aqui. Uma opressão, até uma infestação, quando não há possessão. A gente vai, ora, clama o sangue de Jesus, usa os sacramentais, acabou. Tem que ficar criando história e fábula em torno. Agora, se for preciso um exorcismo, é a igreja que vai decidir. Não é você que determina que é um padre exorcista, só um padre exorcista vai decidir, vai resolver isso daqui. É a igreja que decide se precisa de um exorcista ou não. Não somos nós assim. Ao nosso arbítrio. Então eu fui lá, a pessoa vai, eu acho que ele está com demônio. Falei, então não deve ser. Mas de vez em quando as pessoas acertam. De vez em quando. Aí trouxeram, o rapaz sentou, falou um pouco dos sintomas que ele tinha. Tu falei, senta aqui. Sentou na poltrona da minha sala, que ficava uns 3 metros da mesa do escritório de atendimento. Eu pus uma história, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, amém, os livros da mesa voaram em cima de mim. Puf, diga aí. Eu acho que é demônio aqui. E aí virou a bola dos olhos. Começou a rir. Falei, é demônio. É demônio. Aí fui... E ele gritando, surtando, falei, peraí. Aí fui no armarinho, peguei uma água benta para fazer uma oração. E ele gritando, rasgou tudo lá dentro do escritório. Mas aí a gente, acalmou o demônio. Fica quietinho, filho, fica. Cabeça de guidão. Aí ele sossegou. Aí eu falei, olha, filho, você vai precisar voltar aqui, nós vamos precisar fazer mais orações. Então esse foi um caso que eu encaminhei para exorcismo, porque realmente eu sozinho não dei conta. Aí ele foi embora, tudo, a secretária, o povo que estava lá fora, foi bom, que ele foi o primeiro da fila de atendimentos que eu ia fazer. Todo mundo da fila foi embora. Todo mundo, de medo dos gritos do menino lá dentro. Aí eu olhei e disse, está vendo como Deus usa o demônio para prestar um grande serviço? Porque Deus sabia que eu estava cansado, mandou o demônio aqui, para todo mundo ir embora e deixar o padre ter uma tarde de descanso. Nossa, eu dei tanto glória a Deus aquele dia. Então, irmãos, o que não pode é você, diante de uma atividade demoníaca, aí já é tomado de tensão, sabe? Tensão, medo, ibope exacerbado dado aquilo, aí você dá brecha para ele montar mesmo em cima. Aí ele monta. O que ele quer é atenção, o que ele quer é ser o centro, o que ele quer é ser a prioridade. Então aí estava todo mundo branco, a outra secretária já estava passando mal, tudo medo, tudo se cagando. Então, a pessoa que tem medo,
ela é mais assolada pelo próprio medo do que pelo demônio. O demônio estava no menino, nem foi lá na secretária, mas ela estava com medo. Aí depois ele foi embora e tudo mais. Então, houve um outro caso em que eu fui pregar num grupo de oração e havia um rapaz que estava passando por um processo longo de libertação, e era um grupo de jovens, muita gente nova de caminhada, e durante a oração após a pregação, aí o rapaz caiu lá e surtou, e gritava. Aí foi 50 pessoas em cima, que já é um erro, né? A audiência exagerada, e as pessoas não percebem que na hora em que o demônio gera um surto, ele já consegue com o próprio surto incitar pecado, porque todo mundo quer pôr a mão no demônio para poder depois dizer, eu rezei lá no demônio, eu ajudei a expulsar, soberba da vida. Então as pessoas fazendo muita questão de fazer parte da libertação do outro e não percebem que com isso elas estão sendo soberbas, arrogantes, pecando, e o diabo conseguiu com aquele surto disseminar o que ele queria. Então não. Toda paróquia por onde eu vou, a primeira coisa que eu faço é instituir o ministério de oração por cura, e eu mesmo dou as formações com outras pessoas da minha confiança. Alguém surtou, 2 pessoas no máximo lá. Eu não dou conta de segurar, deixa ela se bater todinha. Eu não mandei ela em terreiro de macumba, eu não mandei ela mexer com isso, deixa ela se cortar, se bater. Quando ela voltar à consciência, diz, a culpa é sua. Você que foi mexer com o que não devia. Pega, leva para a salinha, e lá dentro, discretamente, os irmãos oram. O que aconteceu lá no grupo, né? Levaram para a capela do Santíssimo, fecharam a porta, e aí me chamaram para ir lá dentro. Fui fazendo as orações e repreendendo, o demônio não saía. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Ou não é demônio, porque ele tem que obedecer, ele tem que sair. Ou tem alguma coisa errada acontecendo. Aí o Espírito Santo falou comigo, vai na porta, olha para fora. Eu abri a porta, a capela do Santíssimo tinha uma porta, né? Uma capela muito antiga. Abri, toda a igreja estava com as mãos estendidas em direção à capela do Santíssimo para expulsar o demônio. Falei, por isso que ele não vai embora. Ele não vai embora. O que ele queria era ser o centro da atenção do grupo de oração, e ele conseguiu. As pessoas, ao invés de continuar o louvor, continuar orando, louvando a Deus, não. Tudo parou para orar em direção ao endemoniado. Então ele continuou lá, porque ele estava sendo o centro das atenções. Então já peguei o irmão do louvor, falei, pode mandar acabar com essa palhaçada, canta um louvor aí, canta uma música de Pai de Cristo, manda o povo se cumprimentar. As pessoas têm de esquecer o que está acontecendo aqui, porque se elas continuarem depositando a atenção no que está acontecendo aqui, o diabo está com o holofote em cima dele, ele não vai embora. Por isso que ele gosta muito, o diabo gosta de frequentar a Igreja Universal, porque lá ele fala no microfone, ele aparece na televisão, aí ele gosta, ele vai. Então não pode dar audiência, não pode dar holofote. Teve um surto, alguma coisa, que às vezes, irmãos, nem demônio é. Surto é uma coisa, manifestação demoníaca é outra. A pessoa surtou. Pode ser 3 coisas. Demônio é uma possibilidade, cura interior, a maioria dos casos, e sem vergonhice também. Sem vergonhice. É que ultimamente eu não tenho mais, mas eu usava como discernimento para ver se era demônio mesmo, uma agulha. Tá surtando? Pim! Se é sem vergonhice, ela grita, ai! Se é cura interior, ela põe a mão porque ela sente a dor, que ela está consciente, então ela está passando por um processo de cura das emoções, né, da psique, o Espírito Santo está fazendo uma obra nela. Então não tem nada de demônio ali, são as emoções dela que estão sendo tocadas pela graça de Deus. Então ela sente, mas ela
ela não dá tanta atenção àquela dor. Agora, demônio, eu já cutuquei de agulha ele 2 vezes. A primeira, eu cutuquei, aí ele olhou assim para mim, pode fazer de novo, e mais forte. Foi assim. A segunda vez, quando eu pus a mão no bolso, ele olhou para mim e falou, não pegue essa agulha. Ele sabia o que eu tinha no bolso. Eu falei, tá bom. É demônio. Não vou pegar a agulha não. Pode ficar tranquilo. Peguei a estola, que era pior. Aí ele gritou mais ainda. Para você não é agulha não. Então, mas claro, a intenção aqui não é dar a formação desses critérios de discernimento. É a gente entender a ação do demônio. Agora, irmãos, quando é que o demônio ele usa assim um objeto, né? Ele infesta um objeto? Uma coisa que precisa ficar clara é que o demônio não tem objetos de estimação. Não tem. Que tipo de objeto ele pode infestar? Qualquer um. O demônio não tem objeto de estimação. Então tem pessoas assim, com um nível muito baixo de discernimento que vão dizer assim, olha, eu fui orar numa casa e tinha lá uma pirâmide. Com certeza está infestada do diabo, pelo simples fato de ser uma pirâmide. Não necessariamente. O diabo não tem objeto de estimação. Não é porque a pirâmide é usada também por filosofias orientais, círculos esotéricos, umbanda, mas também serviu de túmulo para os faraós no Egito. Também é feita de cartolina. Quando a gente estuda geometria na escola, eu fazia as pirâmidezinhas quer dizer, o simples fato de existir uma pirâmide significa que o demônio está ali. Isso é superstição. É você já atribuir à essência do objeto uma ação espiritual. Uma vez nós oramos para uma pessoa e o crucifixo foi enrolando assim no pescoço dela. Crucifixo bonito, esse da renovação, que é assim, e tem um negócio assim, né? Nossa, o crucifixo da renovação. E começou a enforcá-la. E aí nós precisamos pegar uma faca e cortar. Ninguém conseguia desenrolar o cordão. O demônio estava enforcando a pessoa. Era a cruz da renovação. Agora você vai sair queimando todas as cruzes da renovação? Ponha na sua cabeça que o demônio não tem objeto de estimação. Ele pode usar uma pirâmide, ele pode usar uma guia de macumba, como ele pode usar um terço, como ele pode usar uma imagem de Nossa Senhora. O demônio não tem, mas é uma imagem de Nossa Senhora. Para o demônio é um pedaço de gesso. Ele pode usar. Assim como ele pode não usar. Então você vai ter que ter essa prudência, né? Vai orar nas casas das pessoas e sai arrancando os objetos. Você não pode arrancar objetos. Aí a pessoa que, tocada pelo Evangelho, tem que ter a decisão, a atitude de ela se libertar de algo que não condiga com a nossa fé. É ela, não você. Passa esse slide aí, por favor. Então, existem 3 tipos de exorcismo, né? Toda oração feita para repelir o demônio, na igreja, nos textos litúrgicos, tem esse nome, exorcismo. Qualquer oração. Então, existe o sacramental do exorcismo, que são exorcismos feitos no rito do batismo. Então, existe o exorcismo nessa categoria, exorcismo batismal, e os exorcismos menores. Todo batizado, quando você vai à igreja, tem uma oração de exorcismo, que se faz sobre a criança. A criança, antes de ser batizada, é exorcizada. É o chamado exorcismo menor, é uma oração. Ó Pai, não sei o que, libertai-a do poder das trevas, ela deverá enfrentar muitas vezes o poder do mal. É uma oração, que é chamada exorcismo. E existe o exorcismo feito sobre os catecúmenos. Não sei se aqui
costuma se fazer nas paróquias, a iniciação cristã, nos fins de semana. Então agora, no tempo da quaresma, na paróquia, eu tinha 7 catecúmenos que foram receber o batismo na vigília pascal. Então, no ritual de iniciação cristã de adultos, no 3º, 4º e 5º domingos da quaresma, eles vêm depois da homilia no presbitério e o padre, aqui tem uma foto, né? Tá vendo? E o padre impõe as mãos na cabeça deles e faz um exorcismo. Exorcismo simples, com toda a comunidade ali, tudo mais. E aqui tem a fotinha, ó, do exorcismo da criança, né? Então, tirem esse rótulo, né, de que exorcismo é aquilo que está no filme. Não, toda oração da igreja contra o mal é chamada exorcismo. A gente batiza as crianças, faz o exorcismo e elas não saem andando de costa, vomitando verde. O exorcismo é a oração que a igreja faz reprimindo o mal, e não os possíveis sintomas que aquilo pode gerar. Babar verde, virar a cabeça e andar de costas não é exorcismo. O exorcismo é a oração que o sacerdote faz. A possessão é uma coisa, o exorcismo é outra. Então, esse é o exorcismo menor. Passa o slide. Existe o exorcismo simples, que é feito fora do ambiente sacramental. Essas são as que nós, na renovação, chamamos de oração de libertação. Ela não é em âmbito sacramental e também não é o exorcismo maior, que é o 3º nível de exorcismo. Orações que os fiéis fazem suplicando ao Senhor que liberte do mal. Então, eu pus uma foto ali de uma vez que o Papa Francisco botou a mão na cabeça do cara e o cara deu uns tremelique assim, aí depois parou. A mera presença do sagrado, ela atormenta alguma atividade demoníaca que existe. Então, existe esse exorcismo simples. Passa aí esse slide. E aí sim existe o exorcismo magno, ou solene, que é aquele que só pode ser feito com autorização do bispo, né? Por um exorcista nomeado, ou pelo próprio bispo. Todo bispo é exorcista. Todo bispo é exorcista. O bispo, ele tem a plenitude do ministério sacerdotal. Então, se numa diocese não existe um padre que foi nomeado exorcista, quem é o exorcista da diocese? O bispo. Ele tem o poder de realizar o exorcismo. Então, geralmente, ou os bispos delegam porque não quer mexer com aquilo, ou não delegam e também não fazem porque às vezes não acreditam também. Então, pode passar. Perguntas? Está cedo ainda? É que o que eu tinha para falar era isso. Então pode fazer perguntas, né? Aí fica mais fácil de tocar o assunto. O microfone, leva lá. O senhor tinha falado que... Pode falar? Onde que está? Ali, tá. O demônio, o senhor tinha falado que o demônio, ele tem a possessão e sempre é sob permissão de Deus. E Deus sempre tira um mal sobre isso. Nunca uma possessão vai ser para o demônio vencer. Sempre é para tirar o bem disso. Mas, e o demônio sabe disso. Sabe. O que ele ganha com isso? Ou, a pergunta mais, né, por que ele faz isso, sabendo que o bem sempre vai ser para Deus? Olha, uma das palavras que estava aqui, que eu acabei não usando essa expressão o fim de semana todo, erro meu. Uma expressão que a igreja usa para se referir ao mal é mistério da iniquidade. Mistério da iniquidade. O mal, a iniquidade, a ação do demônio, por mais que a gente dê explicações, descrições, sempre há uma reserva misteriosa. Por quê?
nem sempre nós temos porquês. Às vezes só quando o processo de exorcismo, possessão, enfim, lá na frente, quando tudo aquilo termina, aí nós vamos entender que houve um propósito. Agora, por que o demônio se sujeita a possuir? Bom, veja que o demônio, por querer o nosso mal, ele quer por excelência a perdição das nossas almas, mas qualquer outro tipo de mal que ele possa fazer a nós, dá ao demônio um certo prazer. Então, incutir o medo, o terror, ele não ganha as nossas almas com isso, mas que ele nos gera um mal, causa um mal-estar, e inclusive com isso pode incitar a blasfêmia, a falta de fé. Acompanhe, tente se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo possessão, ou da família dela. Puxa vida, por que Deus permite que minha filha, meu filho, passe por isso? Por que logo a nossa casa foi acontecer isso? Se Deus existe, Deus não nos ama. A possessão. Então, o demônio, ele se presta, é uma das razões possíveis, ele se presta a possuir alguém, porque ele sabe que existe sim a possibilidade de, com aquela possessão, por meio do medo e do terror, ele inseminar nos corações das pessoas uma dúvida contra Deus, uma blasfêmia contra Deus, porque o medo pode gerar isso. E é uma possibilidade real, não é todo o exorcismo que obtém esse sucesso do exemplo que eu dei, da Anneliese Michel. Esse caso que eu contei para vocês, do rapaz dos livros que voou, o rapaz foi exorcizado durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. Que essa coisa do filme, fez um exorcismo, e tem uma música de fundo, orquestrada, aí voa coisa, aí abre, sempre está chovendo e tem que trovão lá fora, né? No filme, você não vai vencer, e o padre pega uma cruz desse tamanho, põe, o filme é sensacionalista, e aí o filme dá essa ideia de que um exorcismo aí é uma batalha final contra o demônio. Não é assim simples. Às vezes são precisos vários exorcismos, meses, anos de exorcismos, para que aquela atividade demoníaca perca força. Esse rapaz foi exorcizado por 1 ano e meio, eu o acompanhei em vários exorcismos, mas tinha um grupo de leigos que levavam ele semanalmente no padre exorcista, para que ele recebesse as orações, o rito. Mas chegou uma hora que ele desanimou. Então assim, ele era atacado pelo demônio várias vezes ao dia. Depois de 1 ano e meio, esses ataques eram assim muito esporádicos, era um mês sim, um mês não, sabe? O demônio realmente já estava perdendo as forças. Só que o rapaz não teve o discernimento de se auto-verificar. O que aconteceu? Ele ficava 2 meses bem, aí tinha um ataque, aí ele desanimava. Eu achei que finalmente eu estava liberto. Aí teve um ataque, então ele desanimou, e aí num desses ataques muito esporádicos, ele cedeu a um convite que fizeram de pessoas do espiritismo, e disseram, não, você tem que desenvolver essa entidade, isso é uma entidade, e ele foi. Então realmente ele perdeu, né? Nós não, ele perdeu essa batalha. Então, a igreja ofereceu a ele o que a igreja tinha para oferecer. Ele não vai poder alegar no dia do juízo que ele não viu, que ele não sentiu o cheiro, o perfume da vitória de Cristo se aproximando dele, mas ele não perseverou. Ele não perseverou. Então, o diabo sabe que existem casos em que ele pode vir a triunfar. Agora, por que Deus permitiu, sabendo que o diabo ia triunfar? Pela mesma razão que ele criou a humanidade, sabendo que nós íamos pecar. Deus prefere o risco de permitir algo para demonstrar o seu amor, para que a criatura nunca possa afirmar ou alegar que Deus não tem amado, do que simplesmente não criar e não permitir. A permissão de Deus, no caso dessa possessão que eu estou falando, foi uma ocasião de Deus demonstrar o seu grande amor por aquele rapaz.
Ele não tinha os sacramentos, ele recebeu os sacramentos. Ele não conseguia sequer entrar na igreja, isso também é um sintoma possível. A pessoa possessa, ela passa na frente da igreja, na porta da igreja, ela começa a passar mal, ela não consegue nem entrar. Ele já entrava na igreja, participava da missa. Então, ele foi fazendo as experiências do amor de Deus, mas ele se recusou a perseverar. Então, no dia do juízo, espero que antes do dia do juízo ele ainda volte, ele não morreu ainda, né? Ele pode voltar ainda e começar de novo o processo de exorcismo, se ele quiser. Mas se ele morrer nessa situação, a possessão terá servido para que Deus no juízo mostre para ele, ó, eu permiti essa possessão porque ela foi o meio pelo qual você procurou a igreja, porque o rapaz não ia para a igreja. Então, se não for o cão atormentando, ou a doença ferindo, ou a dor batendo na porta, muitos não vêm. Então, eu permiti o demônio porque graças a essa permissão você procurou a igreja, procurou o evangelho, e lá eu me manifestei a você e você não me quis, cara, você está zoado. Então veja, não sei se você entendeu, existem muitas possibilidades, mas em todas elas o Senhor tira bens. Sim, eu saí muito edificado no meu ministério com aqueles acontecimentos. Os leigos que me ajudaram também saíram muito edificados, aumentaram a sua fé, amaram aquele irmão. Então veja, não é que só trouxe desgraças, trouxe bens para os filhos para os servos de Deus, que éramos nós. Outra pergunta. Cadê o rapaz do microfone? Isso, alô. Ô padre, bom dia. O meu questionamento é o seguinte: quando o senhor falou dos tipos de exorcismo, pelo que eu entendi, são 3 níveis de acordo com o nível da possessão, ou da gravidade da possessão. Aí o senhor relatou que o magno ou solene é o caso mais grave de possessão, né? Aí, na verdade não. Possessão, só o exorcismo magno. Os outros 2 tipos de exorcismo não são para possessão. O exorcismo sacramental é para a prevenção do ataque do mal, é no batismo e para os catecúmenos. Então é um exorcismo preventivo. E o exorcismo simples, ele é para repelir atividades demoníacas inferiores à possessão, opressão, infestação, não necessariamente possessão. Porque tem aquela passagem bíblica que eles perguntam para Jesus por que alguns tipos de demônio eles não conseguiram expulsar. Jesus fala que esse tipo de demônio somente com a imposição de mãos, né? Não. Coração e jejum. Então, essa coisa de este tipo de demônio, a fala de Jesus, este tipo de demônio, Jesus está revelando na fala dele que existe uma distinção hierárquica entre os demônios. Veja, por isso que a tradição da igreja sempre reconheceu ali nos escritos de Pseudo-Areopagita e Tomás de Aquino algo compatível com a revelação. Os apóstolos disseram: mas Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Na pergunta dos apóstolos está incutida uma afirmação de que existiam demônios que eles expulsavam. Porque eles perguntam: por que este a gente não expulsou? Ora, se este eles não expulsaram, é porque outros eles já tinham expulsado. Então, o que está em jogo aqui? 2 coisas: hierarquia e quantidade. Uma atividade demoníaca pode ser mais intensa dependendo da hierarquia a qual aquele demônio corresponde. Se lembram das 9 hierarquias e que caíram espíritos criados das 9 hierarquias. Então, uma coisa é um anjo maligno, né, um demônio, atuar sobre uma pessoa. Outra coisa é uma potestade, sabe? É uma hierarquia superior. A atividade desse tipo de demônio vai ser pior. Ou a quantidade. Nós vimos no Evangelho, Maria Madalena tinha 7 demônios. O homem que estava no cemitério de Genezaré, era tanto demônio que uma manada de porcos inteira
foi tomado, Jesus expulsou os demônios daquele homem. Então, a quantidade de demônios ou a hierarquia influencia no tipo de atividade, somada sempre, lembrando, a permissão de Deus. Deus determina, a sua atividade pode ir até aqui. Passou disso aqui, Deus desautoriza. Outra pergunta. Muito alto. O senhor falava sobre atribuir objetos de estimação do inimigo. Mas às vezes eu me pergunto sobre a relação que ele tem com, por exemplo, os símbolos da nova era. Não, mas veja, é que eu não falei sobre isso aqui. Eu tenho um outro seminário em que eu falo sobre isso. Você se lembra que eu disse que o demônio é um intelecto puro, né? Onde que o demônio quer atuar, então? No intelecto, que é onde a virtude da fé está. Se eliminar a fé e a vontade, elimina o exercício das virtudes. Então, quando o demônio pode se servir de um símbolo ou outro, não é porque aquele símbolo em si remete ao demônio, mas porque o uso daquilo, para aquela pessoa em específico, aprende num contexto de ignorância. Então é mais interessante para o demônio segurar alguém aonde? Na nova era, na Umbanda ou no boteco? Depende para onde as paixões desordenadas daquela pessoa impelem. O demônio não tem preferência. O espiritismo é do demônio, o boteco, se estiver segurando o cara lá longe de Deus, também é. Uma coisa não é do demônio enquanto propriedade, nada deste mundo é propriedade do demônio, assim, deste mundo criado. O arco-íris é coisa do demônio, a galinha preta é coisa do demônio, o bode preto é coisa... Gente, quem criou o arco-íris foi Deus, quem criou o coitado do bode preto foi Deus também, e a galinha preta não tem culpa de ter nascido preta também, foi Deus que criou. O demônio se apropria indevidamente do simbolismo que coisas criadas podem ter. E um simbolismo criado pelo homem em contexto de ignorância. Então, uma mandala com um arco-íris no meio, isso é coisa do demônio? Não, mas é algo que diz respeito a uma falsa doutrina, a uma mentira, portanto, a um corpo doutrinal mentiroso, e que, se for acreditado por alguém, esta pessoa fica presa numa ignorância, e isso é interessante para o demônio, porque presa na ignorância ela não busca a verdade, que é Jesus. Então é interessante para o demônio segurar alguém numa falsa doutrina, é interessante para o demônio segurar alguém numa vida promíscua, é interessante para o demônio segurar alguém no boteco. Porque é que nós atribuímos nós cristãos atribuímos no nosso imaginário mais atividade demoníaca a uma seita do que a outras formas de pecado? Superstição nossa. O demônio não tem as seitas como veículo de estimação, ele não tem nenhum veículo de estimação, qualquer um para ele está bom. O ateísmo para ele está bom. Ele não procura adoradores para ele, o importante é que a pessoa não adore a Deus, isso é que é importante para ela. Para ele, você adorando a ele ou a essa cadeira é indiferente, desde que você não adore a Deus. Então, não vou concordar assim com essa afirmação de que necessariamente sempre existe algum tipo de atividade demoníaca envolvendo símbolos da nova era. A nova era é um instrumento de ignorância, e uma pessoa tendo convicção daquelas doutrinas, daquelas filosofias, ela nem precisa da ajuda do demônio, ela já está na ignorância sozinha. O demônio pode até aparecer na vida dela se em algum momento ela quiser abandonar aquilo. Aí é interessante para o demônio aparecer para tentar segurá-la lá, mas não necessariamente foi o demônio que a levou para lá. A ignorância dela a conduziu, né? A sede dela por verdade a conduziu num lugar onde ela foi bem intencionada, porém mal orientada. Tá bom. Tá bom, eu tenho agora que fazer aquela parte de agradecer o pregador, de entregar para ele um presente.
E um cartão que acompanha aquilo que o senhor sabe.